Vimos ontem que o Senhor Deus, nosso Pai, está disposto, mais do que qualquer pai terrestre, a dar boas dádivas para os seus filhos. Vimos que Ele está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, se nós recebemos o Espírito Santo, se nós recebemos os dons, o que fazer com eles? Vimos também ontem que devemos desenvolvê-lo. Podemos e devemos desenvolver os dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola dos talentos. Acerca disso, um senhor proprietário saiu para viajar e distribuiu aos seus servos 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Lá em Mateus 25 está essa parábola, ela está entre os versos 14 e 30, mas eu quero ler o verso 15 com os irmãos. Veja lá, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Lembram que já estudamos nessa semana? O Espírito Santo distribui como lhe apraz, conforme a sua vontade. E veja aqui nessa parábola, ele distribuiu 5, 2 e 1. Depois de um tempo ele voltou e quis saber dos resultados. Aquele que havia ganho 5, conseguiu mais 5. O que havia ganho 2, conseguiu mais 2. E esses então receberam um elogio, um prêmio. Mas ainda, o que tinha 1, o que recebeu 1, escondeu, diz assim, ficou com medo. Eu sei que o Senhor é muito severo. E aí eu fiquei com medo, escondi para não perder. E não ganhou nada. E o Senhor disse a ele assim, você é negligente. Tira esse 1 que eu lhe dei e dá para aquele que tem 5 e mais 5, o que tem 10. Medo, irmãos. Será que às vezes temos medo de desenvolver os talentos que o Senhor nos deu? Veja lá Mateus 25, de 28 a 30. Tirai-lhe o talento e dá-lhe ao que tem 10. Por a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Já pensou, irmãos? Um dia Deus chegar para nós e falar assim, você foi inútil com o talento que eu lhe dei, com o talento que eu lhe confiei. Primeira coisa com relação aos talentos, irmãos, os talentos da parábola não eram dos servos. Os talentos eram do Senhor. Assim como os talentos que o Senhor dá para nós hoje. Os dons espirituais que Ele dá para nós hoje não são nossos. Eles são emprestados. O Senhor dá para que a gente possa utilizá-los. Nós não temos talentos. Os talentos todos são do Senhor. Ele dá, e nós vimos no verso de ontem também, Ele dá liberalmente, sem miséria, para que a gente possa aproveitar. A gente vê alguns irmãos na igreja que têm mais talentos do que outros têm menos. Alguns têm uma atuação exuberante, vamos dizer assim. Outros têm uma atuação discreta. Mas o Senhor dá talentos para cada um. E como é que vai ser, irmãos, a cobrança desses talentos? Veja lá segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 12. Pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olhe, o Senhor Deus não vai cobrar de você talentos que você não tem, talentos que você não possui, habilidades que você não possui, talentos espirituais, dons espirituais. O Senhor não vai cobrar de você isso, mas o Senhor vai cobrar aquilo que você tem. Você é músico, está no ministério da igreja, o Senhor vai cobrar isso de você. O
Senhor não vai cobrar música de alguém como eu, que consegue mal cantar junto com a congregação, que irá sozinho. Você ensina, o Senhor vai cobrar de você. Ensine corretamente. Você prega, o Senhor vai cobrar de você. Como é que você tem preparado os seus sermãos? Que tempo você tem disposto para estudar, para ser um melhor pregador? Você desenvolve seu dom na assistência social da igreja? O Senhor vai cobrar. Como é que você tratou os necessitados? De que maneira você os assistiu? O Senhor não vai cobrar da diretora das Dorcas o sermão do sábado de manhã. Nem vai cobrar do irmão que distribui folhetos os sermões de uma campanha evangelística. O Senhor vai cobrar conforme o que cada um tem, conforme a vontade de cada um, lá no verso 12 que acabamos de ler. Pois se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, irmãos, seja quais forem os seus dons, o Senhor só vai cobrar aquilo que Ele lhe deu, assim como na parábola dos talentos. Há um texto na lição, um texto meio longo, mas vamos ler. Quando usamos os dons que Deus nos deu para a glória do seu nome, eles se expandirão e crescerão. Como podemos descobrir os dons que Deus nos concedeu? Humildemente ore para que Ele revele as áreas em que deseja que você sirva no ministério. Quando Ele impressionar a sua mente, envolva-se. Seus dons se desenvolverão à medida que você usar, e por isso encontrará satisfação no serviço do Senhor. O Senhor vai te dar dons, vai nos dar dons. Vamos orar para saber quais são. Vamos trabalhar esses dons para usá-lo da melhor maneira que os possamos, para atender à missão do Senhor, que também é a nossa, a missão de testemunhar e de salvar pessoas.